Fala, gente, bom dia, como vocês estão? Passando aí para desejar, né, e declarar um dia abençoado, que a gente tenha um dia muito produtivo, próspero, que Deus esteja conosco em todos os nossos caminhos e nos proteja também de todo mal. Vamos à leitura do nosso devocional de hoje, dia 13 de maio, promessa do Deus que intervém. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouviu a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. 2 Reis 25. Você está precisando da poderosa e soberana intervenção do Pai em sua vida? Este texto revela que Deus é um Deus que intervém. Nele lemos sobre a sua intervenção direta na vida do rei Ezequias, que estava enfermo e à beira da morte. A mensagem do profeta Ezequias testemunha o cuidado pessoal que o Senhor tem com os seus. A primeira parte ressalta que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu suas lágrimas. Deus é acolhedor e sensível ao nosso sofrimento. Ele não é indiferente às nossas lutas. Pelo contrário, está atento aos nossos clamores. O rei Ezequias recorreu a Deus em um momento de desespero. A oração é uma ferramenta poderosa que nos aproxima de Deus, permitindo que apresentemos nossos medos, anseios e dores a Ele. A resposta de Deus à oração de Ezequias nos encoraja a buscá-los não apenas em crises, mas diariamente, na certeza de que Ele nos ouve e se importa com o que temos para dizer. A promessa de cura divina não dizia respeito apenas à restauração física, mas também espiritual e emocional. Deus respondeu a oração de forma prática, oferecendo a Ezequias um testemunho de sua misericórdia e fidelidade. Aleluias, temos um Deus que se importa com seus filhos, que ouve, muda realidades e transforma destinos. Mais adiante, vemos que a cura de Ezequias culmina em seu retorno ao templo, onde pôde se encontrar com Deus e o louvar. Sua atitude nos lembra que quando Deus nos responde, nossa resposta deve ser de louvor e gratidão, para que outros também possam provar do poder de cura do Deus que intervém. Querido irmão e irmã, a despeito do milagre que você precisa, não hesite em levar as suas preocupações e pedidos diante de Deus. Desenvolva um hábito de oração em que você possa expressar seus sentimentos abertamente. Ele nos ouve. Que devocional maravilhoso! Esse é um assunto que eu adoro conversar, que é sobre relacionamento e amizade com Deus. Aqui fala que Deus é um Deus que intervém e que se importa com os nossos sentimentos, e isso é verdade. Muitas vezes a gente acha que Deus não se importa com coisas pequenas. Fala, ai, Deus tem, eu já fui muito assim, Deus tem coisa muito mais importante para se preocupar do que esse meu probleminha. Porém, se esse probleminha está tirando a minha paz, está afligindo o meu coração, Deus se importa com isso. Na verdade, Deus se importa com tudo. Eu falo que Ele é meu melhor amigo e que eu sou uma filha mimada. Porque, gente, eu conto tudo pra Ele. Tudo. Se alguém me ofender, falar alguma coisa que me deixa triste, e eu fico pensando, remoendo isso, e não consigo tirar do meu coração, porque nem isso a gente consegue sozinho. Eu odeio ficar com raiva ou com sentimento ruim de alguém, independente do que a pessoa me faça. Mas eu sou humana e às vezes eu fico. E aí eu oro e falo, Deus, por favor, tira esse sentimento horrível do meu coração. Eu não quero sentir raiva, até porque cada um é o que é e eu só tenho controle sobre o que eu sou. E às vezes nem sobre mim eu consigo fazer só o que eu gostaria. E é incrível como Ele me ouve, sabe? A gente precisa entender que Deus não é ali um mago, ou um mágico, ou um amuleto onde eu só vou recorrer quando eu tô em um momento de crise ou num momento muito difícil. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento distante com Deus, você nem conhece Ele. Você sabe muito pouco a respeito dele. E se ele te disser não naquele momento, você não vai entender e não vai aceitar. Porque a gente só entende e compreende aquelas pessoas que a gente conhece e que a gente é próximo. E que nem relacionamento. O relacionamento com Deus é igualzinho ao seu relacionamento com as pessoas. Por exemplo, um casamento, como que ele vai funcionar? Ele só vai funcionar se tiver intimidade, se tiver entrega, se os dois conversarem, terem conhecimento sobre o outro. Quanto mais, eu casei faz pouco tempo, gente, 5 meses. No começo era super difícil, porque a gente se conhecia pouco, porque é diferente quando casa. Então a gente tinha mais conflitos ali. A gente não conhecia tudo no outro. E aí a gente, graças a Deus, né, que somos cristãos, a gente sempre orando e conversando, e a gente estava disposto a conhecer mais o outro e, de fato, ali se entregar na relação. E em 5 meses eu vi essa transformação. Gente, é muito rápido quando você tá disposto ali e se aproxima e tá disposto a conhecer a pessoa. Nosso relacionamento já melhorou em 5 meses, 1000%. Porque o relacionamento, ele precisa de entrega, ele precisa de que você queira que aquilo dê certo. E com Deus é a mesma coisa. Você precisa estar próximo, permitir que Ele te conheça, conhecer Ele também. Porque hoje em dia, quando Deus me fala não,
Lógico que às vezes eu não gosto de ouvir não, mas eu falo, tem alguma coisa maior que eu não tô enxergando e tá tudo bem. Mas quando eu não conhecia ele, eu ficava questionando o tempo todo, isso me deixava angustiada. Porque eu não conhecia ele, não conhecia o caráter dele, nem como ele agia. Então o não dele pra mim nunca era aceito de bom grado ali. E hoje eu já aceito de outra forma. Gente, lógico que eu não conheço Deus igual ele me conhece, mas eu conheço tanto, eu sei tanto sobre ele, eu sei o quanto ele me ama, sabe? Às vezes eu tô passando por uma espera. Eu aprendi muito a esperar em Deus. Eu sempre tô nisso. Eu saio de uma, entro em outra por causa do tanto que eu confio nele. E aí no meio, às vezes me dá aquele desespero, mas o meu inconsciente ele já responde: ele é fiel pra sempre. Então eu não consigo ficar nesse conflito muito tempo, porque eu lembro da sua fidelidade. Eu conheço o caráter de Deus. Se ele fala, ele faz. Se ele promete, ele cumpre. E não só ele fala pra mim especificamente o que tá na Bíblia. Lá fala: Deus não pode trair a si mesmo, mesmo que eu seja infiel. Ele é fiel. Então eu não consigo ficar nesse conflito. Antes eu ficava meses, meu Deus, mas por que não faz agora? Não faz no meu. Agora não. Agora eu falo, gente, ele é fiel. Por que ele me prometeria isso e não me daria? Ele é um pai bom. Ou se ele fala não, eu falo, tá tudo bem também, porque ele sabe o dia de amanhã, né? E aí, quantas coisas eu já não passei com Deus. Nossa, teve momentos na minha vida que eu me senti tão sozinha. Nenhuma pessoa, por mais que me amasse, conseguia me ajudar, porque eram conflitos meus, internos, que ninguém tinha acesso. E Deus me tirou desse lugar. Então, eu sei que ele se importa assim, parecia pequeno aos outros, mas eu tava sofrendo tanto por coisas minhas ali, internas da minha alma, aflições mesmo. Eu tinha uma alma aflita, um coração angustiado. E eu orava tanto, Deus me ajuda, me tira desse lugar. E ele ouviu e me tirou de lá. E eu saí transformada. Entra só a parte da nossa autorização, né? Precisamos autorizar, permitir que Deus entre, faça morada e as transformações necessárias também. Que todo relacionamento precisa de ajuste, precisa ser intencional, a gente precisa querer que dê certo. Eu falei do casamento, é assim. Se você não tiver disposto, por que todo mundo tá separando hoje em dia? Porque as pessoas não têm mais paciência em construir coisas. Gente, amor é construção. Hoje eu olho pro meu casamento e falo, gente, que lindo que é o amor verdadeiro e puro e igual Deus quer que seja. Como é leve, como é intencional. Nós dois queremos amar um ao outro. Não é um negócio, eu tô apaixonada. Não, eu quero amar meu marido para sempre. Então eu vejo isso, as pessoas elas têm preguiça de se entregar, medo também de ir mais profundo. Elas querem que dê certo no raso. Não vai dar certo no raso com ninguém, nem com Deus, nem com o marido, nem com o namorado. Não tem como. O raso é péssimo, o raso nos dá sensações ruins, o raso nos faz sempre estar se sentindo sozinho, inseguro. Então vá mais fundo. Seja amigo de Deus, confie na palavra dele, no seu caráter. Para isso você vai precisar ser intencional e ter um relacionamento de fato, né? Aqui fala, você está precisando da poderosa soberana intervenção do Pai em sua vida? E aí que fala, Deus é um Deus que intervém. Lemos sobre a sua intervenção direta na vida do rei Ezequias. E aqui fala, que ressalta, né, que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu suas lágrimas. Deus é acolhedor e sensível ao nosso sofrimento. Ele é muito, muito sensível. Se você é mãe ou pai, você deve saber aí o quão grande é o amor por um filho. Imagina Deus, que é um pai que não tem falha, que não tem erro. Gente, ele odeia nos ver sofrer. Mas muitas vezes ele precisa nos deixar crescer, porque um bom pai também corrige. E às vezes corrigir é deixar que a gente sofra um pouco, que a gente tenha essas decepções para que a gente possa amadurecer de fato. Então a minha oração hoje é para que você tenha intimidade, amizade com Deus, se aproxime dele, que você permita, seja intencional nesse relacionamento e nos seus relacionamentos em casa também, se você é casado, seu casamento não está como você gostaria, observe isso. Você tem se dedicado, vocês têm se dedicado, vocês têm aí sido intencionais nessa busca em conhecer o outro, em dar abertura para o outro te conhecer também. E isso melhora não só o nosso relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento com o próximo. Então, minha oração hoje é para que isso aconteça, para que você seja intencional, para que você construa uma relação com Deus de amizade, para você se sentir filho de verdade. E isso vai te ajudar aí nas suas batalhas diárias, vai te deixar mais calmo, mais confiante. Então, essa é a minha oração para o dia de hoje. Que Deus te abençoe muito. Comenta aqui comigo nos comentários.
se você está passando por uma dificuldade muito grande, se você não consegue ter essa intimidade com Deus, que nós vamos orar juntos e Deus vai te abençoar. Tenha um abençoado dia.